Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai entender como funciona a religião na China. Então vamos lá, antes de mais nada eu quero explicar que com esse vídeo aqui eu não quero entrar em assuntos polêmicos nem nada. Eu quero falar um pouco da minha experiência, que eu passei com religião na China e falar de forma geral como funcionam a maioria das religiões na China, beleza? E aí a gente precisa entender e saber separar uma coisa da outra. Porque provavelmente você já viu em algum lugar falando sobre tal coisa que acontece na China, ou outro canal falando que lá na China acontece coisas ruins com os religiosos, enfim. Eu vou falar da minha experiência e do que eu vejo. Então, se você quer assunto polêmico, você vai ter que procurar em outro canal, beleza? Vamos lá então. Antes de começar, a gente precisa entender como a China funciona e como é a questão de religiosidade lá. A China é um país gigantesco que passou por diversos momentos históricos muito importantes e ela tem uma cultura de mais de 4.000 anos. Então, é óbvio que a religião estaria presente no meio de uma cultura tão rica, numa cultura tão antiga. Hoje em dia, uma grande parte dos chineses não possuem uma religião definida. Eles possuem rituais, mas não chega a ser uma religião. E aí, a gente não vai entrar no mérito aqui o que é religião, o que não é. Mas, por exemplo, digamos assim, o Ano Novo Chinês, eu tenho um ritual de, sei lá, queimar papel na esquina, por exemplo. Estou falando aqui da minha cabeça. É um ritual que vai passando de pai para filho, de filho para neto, mas aquilo não se denomina, não se encaixa como uma religião em si. E aí, obviamente, que a China é muito presente nesses rituais. Eu lembro que quando eu passei o tempo lá, né, durante o meu intercâmbio, infelizmente um pai de uma professora minha veio a falecer, e aí um amigo meu foi nesse... Não sei nem se pode se chamar no velório, né? Mas ele foi e ele comentou a série de rituais que eles fazem muito diferente, né? Eles estão ali com o corpo e às vezes eles comem comida na presença do corpo para celebrar, enfim, aquela alma. Eu não vou entrar muito em detalhe porque eu não fui. Então, se vocês quiserem, obviamente, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, até convidar esse amigo meu para falar. Mas eles têm toda uma questão de rituais muito presente na China. Outro ritual muito forte é no início do inverno, eles falam que você precisa comer jiaozi. Aqui no português é o gyoza. Eles dizem que quem come o gyoza não fica com frio na orelha durante o inverno. E aí eles sempre oferecem lá no começo do inverno pra gente comer o jiaozi. Enfim, tem uma série de rituais que eles respeitam, que eles seguem, e não necessariamente é uma religião. Dito isso, a gente precisa entender outras religiões que estão presentes na China, que são bem grandes, são bem numerosas. Beleza, quais são essas religiões? Primeiro, obviamente, o budismo. O budismo na Ásia, ele está muito presente. E aí, na China, ele chega a ser uma parte, assim, meio que importada, né, que vem de outros países também. Mas na China também tem muitos templos budistas. Então, você consegue, sim, encontrar alguns templos budistas na China. Tem a questão do taoísmo também muito presente, que é uma outra religião oriental, que está muito forte. A questão do islamismo, principalmente quando a gente fala do islamismo, a gente lembra logo dos árabes. Então, ela se propagou ali para a Ásia também, para aquele lado do leste da Ásia. Com certeza também muito por influência da Indonésia. A Indonésia é um país com maioria islâmica, então, como a Indonésia e a China mantêm umas relações muito próximas, com certeza esse vai e vem de pessoas acabou influenciando. E, obviamente, existem as religiões cristãs na China, como o protestantismo, o catolicismo, todas essas religiões. Se você for pesquisar em alguns sites, você provavelmente pode se deparar com um termo, por exemplo, religião tradicional chinesa. Isso está muito mais voltado para uma filosofia de modo de vida, né, relacionado ao confucionismo também, de Confúcio, obviamente, do que provavelmente uma religião. Então está muito mais voltado para essa questão dos rituais que eles seguem e tudo mais. Não é propriamente uma religião oficial, digamos assim, como a Igreja Católica, que lá sede Roma e tudo mais. E além de todas essas religiões que eu falei para vocês, né, do confucionismo, do taoísmo, do budismo, outra religião que também está muito presente na China, obviamente, é o hinduísmo, a religião hindu. Muito também porque está ali presente na Índia, né? A Índia está coladinha com a China, tem toda a questão do Tibete, que é um local sagrado para os hindus, que está na China. Enfim, é uma religião também que está muito presente lá. Outra coisa importante que a gente pode destacar falando de religião na China é a questão de quantas etnias possuem na China. Então a gente já falou em alguns vídeos aqui no canal sobre a questão de existirem mais de 55 etnias na China. Então algumas etnias possuem religiões diferentes. Então existem religiões que a gente nem sequer imagina que existem, mas alguma etnia lá em algum povoado, em algum lugarzinho do interior da China,
cultua aquela religião. É a mesma coisa aqui no Brasil, por exemplo, se você for, sei lá, no Amazonas, alguma tribo indígena tem uma religião totalmente diferente da tribo indígena que tem, sei lá, no Acre, enfim. Existem essas diferenças assim, muito por conta do tamanho da China, né, do tamanho do país. Vamos lá, continuando, falando dessas religiões, como funciona o credo das mesmas na China. É o seguinte, o governo chinês ele não proíbe ninguém de ter religião lá. Eles são muito claros em relação a isso. A única coisa que eles fazem é o seguinte, para você manifestar, digamos assim, fazer um culto religioso ou manifestar sua religião, você precisa estar no templo da sua religião. Até por isso que eu disse que os rituais chineses eles não entram como religião, porque muitas vezes os rituais acontecem dentro de casa ou até mesmo na rua. Agora, a religião em si, por exemplo, se eu tenho um amigo padre e quiser rezar uma missa, precisa acontecer no templo, na igreja. Se eu tenho um amigo que é pastor e ele quer fazer um culto, precisa acontecer na igreja. O governo não permite que aconteçam, por exemplo, no meio da rua, ou, por exemplo, num ônibus. Aqui no Brasil, né, onde eu moro, tem muito disso. O pessoal entra no ônibus, no trem, falando de Deus. Isso na China não é permitido. E aí, o que vai acontecer se uma pessoa pregar sobre Jesus, sei lá, no meio do trem? Provavelmente, se ninguém pegar, não vai acontecer nada, obviamente. Mas se alguém pegar, ela vai tomar advertência e se aquilo for recorrente, se for estrangeira, ela vai ser deportada. Se ela for chinês, ela vai tomar uma multa ou até mesmo pode chegar à prisão mesmo de estar descumprindo as regras do país. Beleza, isso é a regra lá do país, ponto. Continuando falando um pouco sobre minha experiência com a religião, eu vejo também muitas pessoas falando o seguinte, que a China queima a Bíblia, a China baniu a Bíblia. Cara, lá, com a experiência que eu tive, eu vi muita gente com a Bíblia, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Na igreja, tinha um estabelecimentozinho, assim, uma lojinha que vendia Bíblia em mandarim, que vendia texto, que vendia imagem, enfim, você podia comprar qualquer coisa e sair de lá com aquilo. No meu quarto também, eu tinha lá o meu cantinho com imagens, com a cruz e ninguém nunca implicou. Só lembrando que tinha inspeção, né, indo nos quartos de vez em quando, para ver se o quartinho estava tudo certo, se você estava mantendo tudo limpo, enfim. Tinham essas inspeções e nunca implicaram comigo. Enfim, só uma coisa também, só lembrando que foi a minha experiência. Se outra pessoa em outro lugar fala que acontece diferente, aí é o problema daquela pessoa, beleza? E aí como funciona em relação à religião em si, de ir ao culto e tudo mais, ao templo, à missa, enfim. Você pode ir, como eu disse, e não tem problema nenhum que você vá, e agora eu já estou falando muito relacionado àquilo que eu vivi também, porque eu ia da missa e tudo mais e não tinha problema nenhum. Para quem não me conhece, eu sou católico, né? E eu fui criado indo para a missa aos domingos, dias festivos também eu costumava ir à missa, por exemplo, Páscoa, Natal, Ano Novo, enfim. Foi a criação minha e eu acabei levando isso até hoje, na minha vida adulta. Mesmo que às vezes eu não estou em casa, não estou mais com meus pais, eu vou querer ir à missa. Não foi diferente na China. Quando eu fui à China da primeira vez, eu fui num período muito curto e foi tudo programadinho. Então, digamos, de segunda a domingo eu tinha a agenda lotada e tinha que seguir ali o cronograma do pacote de viagens, digamos assim, do intercâmbio, porque era aquilo que estava planejado da gente fazer. Então, eu acabei não tendo contato nenhum com a religião lá. Só que quando eu fui morar na China, eu tive mais liberdade para fazer aquilo que eu gostaria de fazer e, obviamente, eu queria ir à missa. Só que a cidade que eu morei, Shijiazhuang, eu nunca tinha visto nenhuma igreja lá, nunca tinha parado, tipo, igual a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, muito fácil a gente achar uma igreja evangélica, uma igreja católica, praticamente em todo bairro tem uma, às vezes até mais de uma. E lá na China eu não via isso, muito porque os chineses, da maior parte da população, não possuem uma religião. E aí, depois de um tempo, eu fui fazendo minhas aulas lá no intercâmbio e estava um pouco, digamos assim, triste por não estar praticando, né, minha religião, apesar de eu já ter vivido momentos aqui no Brasil de não ter ido à missa por um tempo, às vezes desanimado, alguma coisa assim, mas lá na China eu fiquei sem poder ir porque eu não sabia onde tinha. Depois de 4 meses mais ou menos, eu estava no 4º andar do edifício que eu morava. E por que eu falo 4º andar? Porque no 4º andar era tipo um andar de convivência. Então as pessoas todas desciam para lá para fazer festa, para estudar, para tocar piano, para falar, para comer, enfim, era um andar de convivência. E eu estava nesse 4º andar. Eu lembro que eu estava fazendo um exercício de casa e aí uma menina sentou assim do meu lado e começou a conversar comigo. E ela começou a fazer o exercício de casa dela da faculdade.
O projeto, a lição de casa dela, era fazer a entrevista com gente estrangeira que estava aprendendo mandarim. E aí perguntar as dificuldades e tudo mais, e eu fui respondendo. Ela pediu, obviamente, para falar comigo. E aí, no final, ela me perguntou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ela me perguntou, qual a sua religião? Aí eu falei, eu sou católico. Aí ela falou, eu também sou católica. E eu falei, caramba, você é chinesa e é católica. Só que eu já cometi a primeira gafe, porque ela não era chinesa. Ela era da Indonésia, só que a aparência é bem parecida, né? Aí, para disfarçar, eu falei, nossa, mas seu mandarim é tão bom que eu nem reparei que você não era chinesa e tudo mais. E aí ela falou, a gente vai à missa aqui, e vai a todo domingo, e quem quiser ir vai durante a semana também, porque sempre tem missa. Só que a gente não conhecia ninguém católico para chamar, então acabou que a gente não saiu falando para todo mundo. Mas se você quiser, domingo que vem a gente vai, vamos nos encontrar e a gente pode te levar para conhecer a igreja aqui. E aí eu fui à igreja. Foi uma sensação muito boa para mim, porque, como eu disse, foi uma coisa que eu fui criado desde pequeno na igreja e fui acostumando com aquilo, de todo domingo estar lá e tudo mais. Até que quando eu fui, depois de um tempo sem ir, foi até meio emocionante para mim. E uma coisa que me marcou muito, como eu disse, né, em outros vídeos, foi a primeira vez que eu saí de casa assim, para morar sozinho e tinha sido minha segunda viagem internacional, depois do primeiro intercâmbio que eu fiz à China também. Eu nunca tinha ido a uma missa fora do Brasil, nem, quiçá, fora do Rio de Janeiro. E aí, depois disso, quando eu comecei a ver que a missa lá na China é a mesma coisa da missa no Brasil, isso foi muito emocionante para mim. Mas, enfim, comecei a ir à igreja e tudo mais e estranhei. Por quê? Porque aqui no Brasil é difundido informações muito erradas sobre a religiosidade na China. A maioria das pessoas fala que tem perseguição aos cristãos, que você não pode ter religião lá, que, sei lá, se você for na igreja vai ter alguém te perseguindo, enfim, nada disso aconteceu comigo. Eu ia à igreja tranquilo, tinha missa todo domingo. A missa tinha, digamos assim, tinha missa 7 horas, aí tinha missa 9h30. A missa de 9h30 era em inglês, para que pudesse o pessoal de fora da China, né, pudesse participar, e as outras missas não eram chinês. Então, por exemplo, às vezes algumas missas durante a semana que eu fui eram totalmente mandarim, porque a demanda para a gente que falava inglês era muito pequena. Foi uma experiência também maneira participar da missa em mandarim. Missas grandes, por exemplo, Natal, que a igreja lotava, isso é uma outra coisa que me marcou muito. Vou até mostrar a foto para vocês como ficava a igreja em dia de festa, Páscoa, Natal. Você vê que tinha muita gente e muita gente pratica a religião na China. Então essa coisa que, na China não tem religião, mentira. E aí, beleza. Eu acabei indo, né, como eu disse para vocês, direto à missa, ao culto religioso, digamos assim. E uma coisa que me marcou muito também, que eu via muita gente falando que não poderiam ir crianças à igreja, ou ao culto, ou sei lá, ao templo de Buda, enfim. Muita gente fala aqui no Brasil que a China proibiu crianças de ir à igreja. E aí, isso comigo, na minha experiência, mentira. Pessoal, as crianças iam para a igreja, tinha recém-nascido, tinha catequese infantil. Vou botar algumas fotos aqui também. Durante a Páscoa, eu fiz uma boa ação, digamos assim. Não gosto de falar assim boa ação, mas eu reuni uns amigos para a gente passar o dia com as crianças na igreja e a gente brincou com as crianças, deu chocolate, deu brinquedo para as crianças, enfim. E essa coisa que a criança não pode ir na igreja na China, também não vi isso. É uma coisa que alguns canais de outras pessoas falam isso, mas assim, o que eu vivi foi totalmente diferente e eu nunca tinha visto ninguém dando essa opinião aqui no YouTube. Por isso que eu vim trazer isso para vocês, porque eu já vi muita gente falando a mesma coisa que eu falei no começo do vídeo, que tem perseguição, que a China mata os cristãos, enfim. E nunca tinha visto alguém falando uma opinião como a minha, que foi algo que eu vivi e está comprovado aí com a minha história, com as fotos, enfim. Outra coisa que também era muito presente, assim, que as pessoas falam, mas a igreja católica na China não é a mesma igreja católica do resto do mundo, porque o governo chinês não deixa, enfim. Cara, também não sei se isso aí é muito bem verdade, porque, por exemplo, o padre que rezava a missa pra gente, eu conversei com ele, né, em diversos momentos, e assim, ele é um padre que estudou no Vaticano e foi para lá. Então, eu conversava com ele sobre a experiência dele em Roma e ele falando que estudou com o Vaticano, com padres do mundo todo. E eu acho que se fosse uma igreja católica chinesa, como todo mundo diz que deve ser, ele não teria essa referência que é o Vaticano, né? Porque aqui o pessoal fala, a igreja chinesa não obedece o Vaticano, enfim, não tem comunhão com o resto da igreja. E lá, a igreja que eu fiquei, tudo indicava que tinha, sim, essa comunhão com o Vaticano. Não é desse jeito que a maioria das notícias passam aqui.
Inclusive, tinha mais de um padre, tinham 3 padres. Eu tive a experiência de conversar apenas com um, né, de ficar mais próximo. O padre que eu cheguei falando dessa ideia da Páscoa, de passar com as crianças e tudo mais, ele apoiou. Um dos padres, ele não conseguia rezar a missa em inglês muito bem, então eu lembro que quando a missa era em inglês e ele precisava rezar a missa, ele não fazia a parte da pregação, da homilia, ele pedia para uma pessoa que falava inglês, que era o ministro, fazer. Então você vê que tinha até ministros dos Estados Unidos lá na igreja. Enfim, o que eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo é que muitas vezes a gente vê uma notícia e acaba espalhando aquilo e acaba falando a China é ruim porque lá as pessoas não podem ter liberdade religiosa. E não foi isso que aconteceu comigo, não foi isso que aconteceu com meus amigos da Indonésia. Então, se vocês quiserem também, a gente pode gravar vídeo com eles. Obviamente, o vídeo vai ser ou em mandarim ou em inglês, para eu provar para vocês que na China tem essa liberdade religiosa sim. Ah, Lucas, então os outros canais são mentirosos? Cara, eu não vou botar minha mão no fogo por eles. Eu boto minha mão no fogo por aquilo que eu falo. Então, se você vir em outro canal outra coisa, enfim, você acredita em quem você quiser. Eu só estou falando da minha realidade aqui e eles provavelmente falam com base naquilo que eles acreditam, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais, Lucas Mandarim. Até a próxima, Zaijian!